Seja bem-vindos a mais um podcast Despertando Líderes. E hoje o tema é a importância da própria liderança. Hoje nós estamos aqui com a Arlens Dias, que vai confirmar e mostrar pra gente que é super possível você ter sua própria liderança, você se motivar, porque a motivação vem de dentro. Correto, Arlens? Isso aí, Adriana. Pessoal, boa tarde. É, é isso. Falar hoje da liderança, né, de si e dessa possibilidade também da gente, a partir de nos liderarmos, né, e transformarmos, Sim. também transformar, né, a nossa Outras pessoas. sociedade e colaborar também com esse nosso mundão aí, né, que precisa. Exatamente. Arlens, para a gente poder conhecer ela mais, ela já é super conhecida aí pelos pessoal da OAB, pela associação, né? E, Arlens, como que foi a sua carreira? O início da sua trajetória? Quando que você percebeu que você iria conquistar seus sonhos, né? Quais são os seus sonhos que você já conquistou? Eu começo muito cedo, né? Venho de uma família muito humilde, então eu comecei a trabalhar com 14 anos. E para mim, assim, foi de fato muito pesado, mas também uma oportunidade também de liderar, de começar ali, né? A Sim, escrever o meu caminho e a fazer as minhas escolhas, que também é algo muito importante para sim, liderar, né? Aprender a fazer suas próprias escolhas, sim. né? E então, com 14 anos, comecei a trabalhar e aos 16, então, eu já assumia um setor que era o setor de contas a pagar e, à época, também o setor de RH, um pouco mesclado, né? As Sim. empresas antes tinham essa gestão que era mais condensada e eu estava formando em técnico contábil à época. Uhum. Foi onde eu Perfeito. assumi uma possibilidade, né, uma oportunidade que me deram de um cargo que, assim, à época para mim era muito pesado, seria um desafio e tanto, mas eu resolvi encarar esse desafio e foi o que deu start também na minha trajetória como gestora e como gestora de RH e o que também me fez escolher o direito. Ah, perfeito. Então, quando apareceu a primeira oportunidade, você com toda a coragem, que foi a sua oportunidade foi com quantos anos? 16 anos. 16 anos, ou seja, uma menina, né. Naquela época, nossa, a gente era muito jovem, né, não eram, meninas tão maduras quanto hoje, né, que a própria tecnologia ajuda muito a se desenvolver, a amadurecer, a própria facilidade em relação às disciplinas, os estudos que são super disponível pra gente, né. Na época não tinha o Google, que concorda, Arlindo? Então, com 16 anos você assumiu sua primeira responsabilidade. 16 anos eu tinha cheques em branco assinado pelo meu diretor na minha gaveta, imagina. Imagina a responsabilidade. Ai, ai. Mas assim, depois percebi o quanto eu fui corajosa, sabe. Acho que a época eu fui foi Sim. inconsequente mesmo, Não, foi mas era corajosa. algo importante, né, algo da característica do jovem, né, de ser Sim, aquela coisa que voa um pouco sem pensar, né. Se eu sim, tivesse parado um pouquinho mais para pensar na responsabilidade que eu estava sim. assumindo, talvez eu tivesse, recuado ou até desistido. Mas é uma das qualidades de ser jovem, né, é essa, É a de ir coragem. para frente com tudo sem pensar muito. E foi o que Sim. também me deu, esse start, né, para começar mesmo, porque à época eu também tive contato com o direito do trabalho na minha formação do curso técnico contábil, e aí depois fiz cálculos trabalhistas, Uhum. inclusive atuei muitos anos fazendo cálculos trabalhistas em processos, assim, de 4, 5 volumes de milhões que dava resultados. Então Sim, assim, foi algo que abriu realmente as portas e o contato com os empregados na época, né, aquele pagamento, o cálculo da folha, isso também, me chamou muita atenção, eu aprendi muito com isso, gostei, e aí eu fui atuar, fui fazer direito e escolhi o direito do trabalho para a minha atuação, que é a minha área de paixão, assim, que eu gosto muito. viu, gente, o quanto é importante aproveitar as oportunidades que surgem. A Arlens poderia ter recebido talvez outras oportunidades, com certeza outras oportunidades surgiram, mas essa primeira experiência na gestão, de pegar, de errar, de acertar, foi extremamente importante, né, Arlens? E depois você foi para o direito, se apaixonou?
Na época do direito, eu já estava atuando na empresa que eu há pouco tempo me desliguei dela, fiquei 19 anos nessa empresa e me formei, então, já atuava na gestão, na área de construção civil. Então, isso era uma Uhum. gestão bastante pesada para mim, porque eu fazia gestão, praticamente Sim, 90% da equipe eram homens, né, sim, na área da construção civil. Eu tinha que foi um grande desafio também, porque eu tive que escolher estratégias sim, para alcançar os resultados, né, e sim, ainda me manter, assim, né, íntegra, né, sim, e íntegra no sentido, assim, de estar bem, porque é bem pesado, né, foi uma gestão, assim, que me exigiu muita energia, me sim, exigiu mudar um pouco as palavras que eu utilizava, sim, exigiu uma estratégia, mas que eu fui feliz, assim, fiquei muito feliz depois com o resultado. Essa dinâmica, assim, de mais exigência durou talvez uns 4 anos ali, para eu conseguir então, né, eh, me adaptar àquela forma de gestão e também, para também que os meus colegas, né, os que participavam desse movimento, perceberem também que eu era uma colega de trabalho e não uma inimiga, né, sim, porque claro. uma mulher gerindo homens, né, fazendo a gestão de homens Sim, num ambiente que majoritariamente masculino e também que tem algumas questões que são importantes, características de a formação da educação, assim, mais simples, né, vamos dizer sim, assim, é um pessoal que está ali entre o ensino fundamental, no máximo. Então existe uma dificuldade de aceitação de uma gestão feita por uma mulher nesses ambientes. sim. E E às vezes os próprios colaboradores, né, às vezes são pessoas até mais velhas do que as pessoas, né, com claro, tem várias experiências, mas talvez não em relação à disciplina, não em relação ao intelecto, mas tem aquela experiência que você está fazendo ali, fez a gestão dessas pessoas, né, porque existe os jovens, mas também existe as pessoas os homens mais velhos, né, com criações totalmente diferentes. exatamente, foram eles mesmos que me recusaram de cara, né, porque Sim, eram encarregados, imagino. engenheiros e pessoas que já tinham super profissionais, muito competentes, mas quem era aquela menina, né, Sim, com 24 anos, que ia fazer a gestão junto com eles e ia dizer para eles o que deveria ser feito, né. sim, Então assim, eu entendia também esse lugar sim, deles, e fui tentando ali fazer, né, um acordo mesmo, e deu tudo certo, né. Hoje tenho muito carinho, muitas lembranças boas, né, dessa dessa época aí, turma. 19 anos de convivência, vi filhos nascerem, netos, né, e vi construir também várias profissões ali. Você falou sobre essa questão de estar um empregado mais novo, outro mais Sim, velho, né. Eu acho, assim, fantástico essa possibilidade da gente poder encontrar, né, a sim, experiência com a jovialidade, no sentido de querer aprender, porque eu mesma tive a oportunidade de formar vários aprendizes enquanto eu sim, estava lá, né, perfeito. com o apoio, né, na verdade, dessa cota de aprendizagem que as empresas têm que cumprir. Eu sempre abracei esse projeto, acho importantíssimo e tive, assim, ganhos incríveis, né, aprendi muito com os aprendizes que passaram pela minha Sim, vida, tem até um artigo publicado a respeito, e, também vi, o crescimento profissional desses meninos e meninas que hoje são mulheres, tem uma que até mãe já é, sabe. sim, muito Eu legal. falo que eu vou ser madrinha da criança, porque, assim, foi um caminho muito importante, né, Sim. e que eu pude acompanhar e contribuir, né, e também ser, transformada também por essa experiência. Sim, porque toda transformação é uma via de mão dupla, né. Você transforma, você trabalha, você desenvolve o outro, mas você também está se transformando todos os dias. Então é uma troca muito, muito boa, né. Tanto da experiência, quanto até mesmo das execuções. Às vezes, por exemplo, igual nesse caso, você orientando: "Olha, tem que fazer assim", até para segurança mesmo, segurança da própria vida da outra pessoa, né, e em prol de um benefício, e você chegar com todo cuidado, entendendo, até mesmo porque as pessoas elas são o que são, vêm às vezes da própria criação. Então, dependendo da formação que a pessoa,
teve lá atrás dos pais que coloca ela para frente. Então, você só teve essa coragem de pegar com 16 anos, falar assim: "Ah, vamos lá, tô aqui, vamos lá, eu quero". E isso só aconteceu porque você teve, né, recebeu uma criação que te encoraja. Porque a partir do momento que você é sendo criado numa bolha, numa caixinha, onde que se você tentar e errar, valeu a pena, e se tentar deu certo, maravilha, isso te forma uma pessoa melhor, uma profissional melhor e te capacita para novos desafios, né, Arlen? Exatamente. Mas, minha mãe, se ouvir esse programa, ela vai ficar brava, que eu vou dizer que eu sou a cara do papai. Eu tenho uma história muito linda. O meu pai, ele foi presidente da associação do bairro onde eu nasci 3 Legal. vezes, era um líder comunitário, um homem, assim, muito, sabe, Uhum. do social, e eu me vejo, assim, muito, sabe, assim, quando eu olho para a história do meu pai, eu vejo muito do meu pai em mim, Que legal. sou muito grata à mamãe, lógico, mas eu sou a cara do papai, eu sou uma pessoa que realmente sempre foi para cima, assim, sem muito medo, sabe, Corajosa. bem corajosa. Minha mãe é corajosa, mas meu pai era um super-herói. Legal demais. E hoje também você, participa, você, é diretora também, né, coordena também uma associação? Na verdade, a gente trabalha, com comissões dentro da OAB, né, e Sim. eu faço alguns apoios nessas comissões. Hoje eu pertenço à Comissão do Direito do Trabalho. Uhum. Nessa comissão eu sou apenas membro, mas trabalho lá, ajudo, Uhum. né, no que a gente pode ajudar nas mídias e Sim. tal. E tenho um cargo de gestão e diretoria na Comissão da Mulher Advogada. Sim, Lá, legal. eu faço a diretoria do Núcleo de Valorização das Mulheres Negras e Indígenas, Hum, dentro da OAB. Então esse núcleo, ele tem por finalidade, valorizar a diversidade dentro da Comissão da Mulher Advogada, né. que legal. Porque lá nós não somos mulheres, nós somos Sim, mulheres diferentes, mulheres que cada tem a sua particularidade, tem, né, as questões sociais e tem as questões também históricas, né, a exemplo, racismo, e sim, então a gente não combate só, o machismo e o sexismo dentro dessa comissão, sim, mas também o racismo e outras violências, né, que são, infelizmente, mais direcionadas e vitimadas às mulheres, né. sim. Também tem a comissão de enfrentamento à violência contra a mulher, que também é a comissão da OAB. E nessa comissão também eu estou com cargo de diretoria, que também tem como, foco o combate ao assédio moral e sexual. Então eu estou falando de assédio, estou falando de violências dentro do ambiente de trabalho, Sim, né, perfeito. porque essa comissão também trabalha a violência contra a mulher em outros âmbitos, mas, assim, a minha pasta dentro dessa comissão é a atuação dentro do ambiente de trabalho. Qual que é o papel dessas comissões? É trazer, né, esse apoio para as mulheres advogadas, mas também estender para a sociedade, né. A OAB tem Interessante. essa preocupação, principalmente nessa gestão que nós estamos, essa atual gestão, de levar para a sociedade esse, né, esse doar, né, porque a OAB, ela está para a sociedade e o direito é da sociedade, né, Sim, o direito é para a sociedade e vem da sociedade. Então esse foi uma mudança importante que ocorreu com a gestão da OAB. Então esses trabalhos, por exemplo, apoio em ações, na Guaicurus, por exemplo, a comissão uhum, acabou de participar de uma comissão de enfrentamento, levar letramento racial, levar também, apoio, por exemplo, com kits de higiene, essas campanhas que sim, são feitas prevenções. exatamente, para apoiar também outros órgãos, né, e outras ONGs que buscam, né, esse nosso auxílio. Então a gente está nessa caminhada de também devolver para a sociedade aquilo que ela nos dá, né, que é o motivo para existir, porque o Sim, direito ele né, nasce da sociedade e deve voltar para a sociedade. sim. E assim, Arnez, hoje, por exemplo, você apesar de vivenciar num mundo extremamente tecnológico, cheio de inovações, as mulheres conquistando vários espaços de direções, CEO, de comando de várias empresas, que seja, às vezes filantrópica, que seja ONGs, que seja também empresas, né,
que tem os próprios benefícios financeiros, você acha que ainda, apesar da gente estar no século XXI, com tudo isso acontecendo, com mídias, com tudo, ainda existe um grande preconceito que seja, assim, vamos falar de todas as mulheres, né? Em cargos de gestão e tudo mais? Ainda existe e existe com muita força, porque, eu Uhum. percebo assim, aí eu estou falando da prática, né, porque eu Sim, eu brinco, que minha filha As não está no Lattes a nossa vida, né, então, sim, não cabe no Lattes a nossa vida e não cabe nas nossas histórias, a todas as nossas experiências, o que a gente vivencia, né, a prática é muito importante. E ela não deve ser afastada, em hipótese alguma, do que a gente aprende, né, nas nossas universidades, sim, nos nossos livros, porque é a prática que mostra se aquilo está funcionando ou não, principalmente dizendo do direito, sim, né. sim, legal. Muitas coisas no direito são letra morta, porque na prática não se aplica. Então, Uhum, eh, nesse sentido, hoje a gente tem muito ainda violências, sabe, de todo tipo contra as mulheres, sim. principalmente, né. Quando eu digo do direito do trabalho, do ambiente do trabalho, eu estou dizendo de assédio moral e sexual e outras violências como racismo, né, que também é muito, É muito muito grande comum, isso. né, muito comum no ambiente de trabalho, a própria brincadeira, que não é brincadeira, né. Agora, com relação a mulher no posto de liderança é exatamente o que sempre foi, né. Existe um movimento realmente de não reconhecer essas mulheres, né, Uhum, nesses espaços. sim, E que o feminismo, né, o feminismo negro e todo o movimento que as mulheres têm feito para combater, ainda não deu conta disso. sim, Eu concordo. acho que historicamente também, como foi um caminho muito longo percorrido, né, a gente Sim, já teve várias mudanças, várias coisas que foram para o benefício e progrediram. A mulher hoje pode votar, né, sim, ainda bem. sim. Poxa, né, então assim, As mulheres podem trabalhar, apesar que há muitos e muitos anos as mulheres negras já trabalhavam como escrava ainda. eu falo disso, né, quando eu falo do feminismo, por que que, né, o feminismo não dá conta? Não dá Sim, conta porque o feminismo ele não contempla, né, esse movimento, que é um movimento que as mulheres negras quando foram trazidas, sequestradas e trazidas aqui, né, para o nosso país, elas foram escravizadas e elas trabalhavam, inclusive sim, trabalhavam como homens. Também. sim, Então, nós mulheres negras, não estamos brigando por direito ao trabalho desde nunca, porque, na verdade, nós nunca tivemos direito foi ao repouso e ao descanso, sim, né. E a gente falando desse ponto especificamente, é fácil perceber, por exemplo, com relação à legislação que contempla o direito da empregada doméstica, né. sim, A legislação mesmo, ela só foi, deixa eu ver, acho que foi 2015, salvo engano, a legislação da empregada doméstica, assim, que foi reconhecido mais direitos, sim. FGTS, anotação na Sei, carteira CTPS, assinada, tudo sim, antes certinho. tem a lei complementar, que foi um Uhum, pouco antes, mas em 2015 então, essa lei então foi sancionada com o reconhecimento desses direitos, né, mas aí com algumas condições, né, precisa, ser, mais de 3 dias naquele local de trabalho único para ser reconhecido um vínculo. Ou sim, seja, ainda existem algumas questões que a gente tem que pontuar, porque não é igual ao direito do trabalho que contempla as outras pessoas, sim. mulheres não negras, homens e etcétera, Uhum, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de uma legislação que é muito atrasada e que parece que está ainda também, assim, resistindo uhum, a a mudança. mudança, né, porque a esse trabalho doméstico, ele vem da escravização de mulheres negras, né, Sim, infelizmente, das Bás que ficavam em casa sim. cuidando, né, dos meninos ali, né, Uhum. das pessoas, né. Sim. É, Eu cuidava de todo mundo. cuidava de todo mundo, assim, eu vou evitar dizer as palavras que eu queria dizer aqui. Gente, eu tô um pouco gripada, acho que vocês perceberam. Eu tô com lacrimejando, não é de emoção, tá? Não Né, tá querendo chorar ainda não. é porque quando eu tô gripada eu fico realmente lacrimejando. Fico emocionada sozinha, acho que eu sou muito forte. É. Aí eu aproveito o momento ali, os anticorpos. Então, vamos lá. E assim, e hoje
igual eu te perguntei se as mulheres ainda têm esse grande preconceito, porque, graças ao bom Deus, né, e também pelo respeito que eu imponho também, porque eu acho que cada um tem que ter seu limite, eu não vivo num local onde que eu sou desrespeitada por ser mulher, por ser gestora, sou casada, meu marido também pensa comigo a mesma coisa, o meu direito. Igual eu falo, eu não quero abrir mão dos direitos que eu já conquistei, eu só quero novos direitos. Então, então como eu tenho esse apoio, e às vezes também de professores que já me ensinaram muito, eu vejo esse lado respeitador de gestores, né, e então eu não imagino que ainda existe pessoas com a mentalidade tão fechada, tão preconceituosa, ao ponto de permanecer coisas que já deveriam ter sido mudadas há muito tempo, porque é da pessoa. Eu escolho a mudar, eu escolho respeitar o próximo. Não é uma coisa que deveria ser imposta, né, Arlens? Agora olha para você ver, você diz assim, né, que você não imagina que existam pessoas assim ainda com essa mentalidade, né, e tal. Mas, tem uma coisa aí, sabe, Uhum. que é bem silenciosa, que é uma questão que é abrir mão do privilégio, né. Sim. A bem da verdade, o que ocorre é que essas pessoas elas não estão resistindo à mudança de Sim. uma legislação, elas não estão resistindo à mudança social. O que elas não querem é abrir mão de privilégios, porque Sim. reconhecer direitos do outro, nesse caso principalmente quando a gente está falando das mulheres, né, em lugar de gestão, nós estamos falando também de abrir mão de privilégio, por exemplo, de ser um homem em lugar de gestão, Sim, né. sim, sim. E nós tivemos há pouco aí sancionada a lei, né, que prevê punição para diferenças de salário Sim, em entre cargos. gêneros. Mas, eu sinto dizer que é muito fácil quando a organização, a empresa quer burlar, sabe, Sim, essas com informações. certeza. E eu estou dizendo, assim, do lugar de dentro, Uhum, né. sim. Porque já fiz por muitos anos gestão de dados e conhecendo um pouco, assim, né, porque o e-social ainda está Sim. engatinhando, né, mas sabendo Sim, que existem formas de burlar e de não transparecer essas diferenças, sabe. sim, Então, além de, né, a gente perceber que teve essas mudanças todas, mas nós precisamos também, continuar com essa caminhada e observar. Então a mulher hoje, que ela está numa situação de diferença salarial, ocupando, né, mesmo cargos, tem alguns critérios, né, eu não vou entrar sim, aqui aprofundar nisso, porque não dá tempo também, sim. né. Mas assim, o importante é dizer, procure, né, um profissional e converse sobre, procure um advogado Sim, e vá exatamente. conversar sobre, vai saber se você está sendo lesada no seu direito, porque nós precisamos, também ajudar. Não tem fiscalização, tá. Sim, A fiscalização do trabalho, ela atua, assim, de 5 em 5 anos aproximadamente, na ou maioria seja, das muito empresas. pouco, né. Então você, eu, a gente é a fiscalização. "Ah, o E-Social está fiscalizando?" Digo de novo, existem, maneiras, né, de passar uma Uhum, informação que talvez essa informação não deixe claro que existe uhum, ali um hum. descumprimento de regra, né, Sim, e isso é exatamente. importante. Então, hoje não é, sabe, Adriana, Sim, não é que eu não entenda ou que o homem não queira entender, é porque existe, uma dificuldade de abrir mão de privilégios, né. Que homem, né, que sim, quer abrir mão do privilégio? A gente está brigando tem anos para que sim, eles exatamente. abram mão, para que eles lavem as roupas das crianças, né. Sim, exatamente, exatamente. E assim, eu acho que os homens que são criados por mulheres, que já têm essa mentalidade, já vêm com elas, talvez mulheres que, às vezes, a maioria das vezes é na prática mesmo, que ficou ausente do marido, o marido abandonou, aí criou as crianças sozinha, então ela já cria, o próprios meninos para fazer tudo em casa. "Ah, não, eu ajudo a lavar roupa, eu ajudo a fazer isso, não é obrigação da mulher", porque aí já veio o machismo. "Ah não, lavou roupa, cozinhou, é obrigação da mulher".
Então eu acho que muitas pessoas já vêm mudando isso, né, Arlens? O conceito de família, né, mudou e com isso também as práticas da família, né, mudaram. Porque o conceito de família, hoje a gente tem famílias, né, várias formas de família. Sim, Família com 2 pais, com 2 mães, sim, famílias ali, né, vou chamar de tradicionais, que seria o pai e uma mãe, né, sim, mais conservadores, assim. conservadores, tradicionais. Então, Sim, eh esse conceito mudou e também, essa forma de fazer a gestão dessa família também mudou e tem que mudar, né, sim, porque não exatamente. é obrigação só de uma pessoa, a família é é o nosso ambiente ali de convivência, de vivência que a gente tem que contribuir, né. Sim, Então, quando as mulheres começaram a contribuir com o trabalho fora, né, não se fez uma divisão correta do trabalho, sim, né. Então, exatamente. assim, você já tinha tanto trabalho por ser mulher, tinha que cuidar dos filhos, limpar a casa, né, aquela coisa toda, E e aí você adquiriu depois mais um. aí brigamos por trabalhar fora, então fique com mais essa responsabilidade. E isso Sim, acabou que teve homens que entenderam até que eles não precisavam trabalhar mais, sim, né. exatamente. Vários casamentos acabaram, ainda bem, Sim, né. ainda bem. Mulheres, acordem, nós Ficar não temos sustentando homem. é, não temos que carregar homens. Eu ainda tenho Exatamente. só uma dificuldadezinha que é aceitar pagar a conta do jantar. Eu gosto de ser mimada, essa parte eu Sim, queria que não mudasse. sim, exatamente. Como se diz, é a frase que eu disse, né: "Por favor, pode brigar por novos direitos, mas não abra mão dos que a gente já adquiriu". Exatamente. É uma É brincadeira à parte, brincadeira mas e é verdade. mas é importante, né, a gente perceber que hoje essa formatação de família é outra, Uhum. e a educação também nessa Sim, família ela precisa mudar, né, de todo mundo ter ali sua responsabilidade desde a criança até determinado tamanho, né, ou determinada idade que ela esteja entendendo, e aí é outra gestão que tem que ser feita, sabe, de uhum. compartilhar as obrigações e a renda também, aquela coisa Sim, os toda, né. deveres. Sim, Porque sim. eu acho assim, é como se é uma sociedade. Você tem as obrigações, tem os deveres e tem os momentos de lazer. Então tem os momentos de você compartilhar suas vitórias. Então Sim, você não vai, tá ali naquele momento ruim, aí está ali sua família te ajudando. E a família que eu digo não é só a tradicional conservadora, homem e mulher, eu digo a família que está ali sim. mesmo. Uhum. Porque às vezes a pessoa só tem a mãe, ou às vezes tem 2 mães, tem 2 pais, independente, ou às vezes não tem nem mãe nem pai, são os avós que criam. Tem Uhum. demais. Então, o que que acontece? Você no momento ruim tá ali com aquelas pessoas que estão te abraçando, no momento bom você também tem que abrir aquela garrafa de espumante e comemorar com eles. É, com Que seja um certeza. churrasco, que seja um vinho, que seja o que pode ser feito naquele momento, né, Com Arlens? certeza. E hoje, Arlens, e você acredita também, né, e você defende as mulheres negras, e ainda existe esse preconceito, assim, absurdo ainda, em relação às mulheres negras. Existe e Desculpa. vai existir por muito tempo ainda, né, a gente sabe que Sim, isso aí não é uma coisa que se resolve de um dia para a noite, mas já mudou demais. As mulheres negras estão se reconhecendo belas e maravilhosas como são, né. Eu fico maravilha. aqui com o meu cacho balançando aqui na frente, Que legal. achando ele, assim, um mimo, um trem mais fofo. E, o que eu vejo é que as mulheres estão cada dia mais, sabe, assim, conscientes, né, do poder que elas têm enquanto mulher negra, conscientes da história, que também é importante, né, esse resgate identitário, porque o nosso país aconteceu um apagamento histórico, né, com Sim, relação ao povo negro, e aí as mulheres negras, né, também não sabem, não conhecem muito a sua história, o Brasil não conhece a história dele, né, porque o Brasil tem uma maioria negra, em torno aí de 56%, até onde eu vi IBGE de 2021, 2022, e é um país que não conhece exatamente a sua história, né, porque a história do sim, povo negro foi uma história não contada, né, e apagada e sim. tal. Mas as mulheres negras, elas hoje sabem, né, a maioria delas, eu fico muito feliz de ver o movimento que é, sabe, delas se
reconhecerem, assumirem, por exemplo, a questão estética, porque o racismo, ele é Sim. muito, né? Acabar com os É, alisamentos, e assumir os sim, cachos. a questão do fenótipo, né? Porque Sim. por que que é o racismo? Porque disseram que pessoas de pele escura não eram humanos ou eram menos humanos que os outros, alguma coisa Sim, nesse sim. sentido, né? Tô É, falando a muita grosso gente, modo, sim, né? falava isso. É, assim, para que todos entendam aqui, tô Uhum. dizendo a grosso modo, mas então a questão estética, né, a questão fenótipa fenotípica, ela está muito ligada, então, e as mulheres, elas têm hoje, assim, se libertado, sabe? E se sentido lindas e maravilhosas que são, né? Eh, e assumir esse papel. Então, hoje, se alguém não acha bacana, por exemplo, eu em uma audiência com o cabelo black, paciência, vamos ter que aturar, né? Exatamente. Porque é esse o meu cabelo, tá lindo Tá lindo, e eu vou com ele maravilhoso. mesmo, né? Isso se eu não colocar um turbante quando eu não consigo penteá-lo. Tô contando um Aproveita, segredo né. aqui, o segredo de beleza. Existe esse preconceito, mesmo as pessoas tendo noção que é uma os brasileiros é uma raça misturada. Não existe nem branco, nem negro. Todos nós somos iguais. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Sim, Muita falta de informação ainda, igual, né, a gente tinha conversado sobre a questão histórica mesmo do sim, país, né? Mas principalmente, e de novo, uma questão de privilégios mesmo, sabe? sim, Porque foi criada esse nível, essa colocação de que brancos não ou não negros, né, são pessoas que teriam direitos, mas isso vem de uma história que é quando sim, o Brasil ele deixa de ser um país, né, que vai escravizar, e aí a Lei Áurea, a pseudo, né, sim. liberação, libertação, não foi pensado nenhuma política pública para eh, acolher esses escravizados, né. Então, simplesmente é como um exemplo para todos entenderem. Hoje eu tenho casa, amanhã meu pai fala: "Não, você não vai morar mais aqui em casa, pode ir seguir sua vida", mas ele não me dá nenhuma condição, Sim, entendeu? E o povo negro foi colocado à margem, sem nenhuma condição, sim. entendeu? Então, assim, de repente, era um povo que era liberto, né, entre Entre muitas aspas. aspas, mas que era um povo, assim, que não tinha caminho, não tinha para onde ir, né. Uhum. E é um povo que resistiu e resiste, né, porque apesar de sair dessa condição de escravizado, ser libertado e não ter nenhuma maneira, nenhuma ferramenta, não tinha moradia, né, não tem ainda moradia, Sim, então essa divisão foi uma divisão que é um marco do privilégio, sabe, Adriana, porque sim, se você é não negro, você teve o privilégio de estar em algum lugar, de pertencer a alguma família, de assinar o teu nome, entendeu? Agora, o povo negro não teve condições, entendeu? uhum, E sim. é daí que nasce, e essa divisão e esse privilégio, ele tem as pessoas têm tentado manter até hoje. Sim. Entendeu? É por isso que é difícil. A cota, por exemplo, né, as ações afirmativas e cotas para pessoas, né, negras nas universidades, é um exemplo disso. Quando, acho que foi 2003, salvo engano. Então, assim, já tem muito tempo das ações afirmativas e das cotas, acho que é 10 anos, mais ou menos, foi 2013. Bom, até hoje tem gente reclamando. É mesmo? Por quê? Uai, por que que eu tenho que por que que tem que ter vagas, reservadas para determinado grupo, que seriam, no caso, aí, as pessoas negras? Sim, Por quê? Porque, meu filho, você estuda desde que você do jeito que você quis, como você quis, você teve acesso, você teve a sociedade te olhando de outra maneira, você teve as portas abertas, porque sua pele é clara. Agora, onde estava esse povo? Estava à margem ali, tentando construir com muita dificuldade. Então, é uma tentativa um de alguma auxílio, maneira né, sim. isso, de alguma maneira deixar que esse povo também dê passos para frente, porque condições, competência a gente tem, Sim, sabe. muito Mas é a mesma coisa, inteligência. você colocar um carro com gasolina, o outro sem, vai, e manda os 2 competirem em uma corrida. Sim, exatamente. O que está sem gasolina não vai sair do lugar, entendeu? E não é porque ele Exatamente. não tem, né, não tem a sua competência a desenvolver, é porque ele não tem o combustível, ele não teve a condição, Sim, exatamente. entendeu? Não era só a carta de alforria que precisava, Não. precisava de todo um apoio há muitos anos atrás, E é exatamente. isso que se tenta manter até hoje, Sim, entendeu? Porque também,
eu não quero entrar muito nas questões a gente está no podcast, né? Algo bem dinâmico, mas assim, eu vou sugerir a leitura, sabe? Do Sim. Pacto da Branquitude, que é um livro de Cida Bento, Aparecida Bento. E ela vai trazer. E é bom você ler que ela foi RH, viu? Agora eu tô Foi. lembrando. A história da Ótimo. Cida é maravilhosa. Ela é psicóloga Sim. e ela trabalhou muito tempo no RH. Ela traz muitas experiências desse lugar, sabe? Muito legal. E ela vai dizer sobre o Pacto da Branquitude. É um pacto silencioso, mas que reforça sempre essa tentativa de estar sobre o outro na condição de exploração, na condição de subalternizar o outro que não tem a pele clara. Sim. Entendeu? Então, resumo assim, bem resumidamente, essa é a ideia. E Sim, esse movimento, ele perfeito. acontece naturalmente, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, eu como RH, eu não trabalho com currículo com foto, Sim. entendeu? Não gosto, não aceito, peço para não mandar com foto, para que eu não faça nenhuma análise. Nenhum pré-julgamento. Exatamente, Sim, porque o perfeito. preconceito está aí, Sim. entendeu? Então, assim, deixa eu te mostrar o que eu sei fazer, depois veja a minha cara, entendeu? Sim, exatamente. É, Não é a aparência, é o intelecto que é Exatamente. importante. Então, eu estou dando esse exemplo que é uma coisa que eu sempre observei, é que às vezes a gente Sim. descarta a pessoa assim, não sei, não tá com cara da empresa, né? Não E vou não é ouvir. como se a empresa tivesse cara, né? Assim. Exatamente. Sim. Então, esse movimento, sabe, que Sim. está nas entrelinhas, está nas ações, de forma bem silenciosa, às vezes até inconsciente, mas tá entranhado no consciente social, sabe? Porque são Pessoal, muitos anos. fala de novo, Arlens, o nome do livro. Pode falar para O Sáquero. Pacto da Branquitude, né? O Pacto Ótimo. Narcísico da Branquitude, de Cida Bento. Vamos Isso, ler, ótimo. que vale muito. Inclusive as pessoas não negras têm que ler. Sim, tem que né? ler. Porque Até vão se mesmo. ver, assim, várias ações, sabe? Assim. Sim. Não, e é muito interessante, porque eu tenho vários amigos, homens, mulheres, negros, na verdade, todas as cores. Alto, baixo, gordo, magro, gays, não gays, e assim vai. E eu falo assim, gente, é tão fácil, tão tranquilo de conviver, porque eu acho que independente de raça, independente, não é raça, não é cor, não é opção sexual, não é, como se diz, o corpo, né? Não é o biotipo da pessoa que faz quem ela é. É exatamente, é o intelecto, é a forma que foi criado, é o coração da pessoa. Então, a partir do momento que eu tenho esse pensamento, eu fico pensando: "Gente, olha o nível da ignorância". Porque é muito simples você respeitar, ceder, ajudar, auxiliar. Quantos homens que apoiam o movimento feminista? É muitos, mas também a maioria não apoiam. Quantos, às vezes, até mulheres mesmo, a gente encontra mulheres machistas. Por incrível que pareça, acontece demais. Não, essa mulher fazendo isso, que é isso? Tá errado. Concorda, Arlene? Então, acontece muito ainda no ambiente que a gente vive, no século que a gente vive, com toda essa modernidade, com todas essas inovações. Não, ela é casada, não pode fazer isso, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo. Então eu acho assim que até outras mulheres também são machistas e existe um preconceito contra outras mulheres também. Aí também essa faz parte dessa construção, né? E aí o convite é desconstruir, Sim, né? exatamente. Porque existe várias mulheres, sim, são muitas mulheres que são machistas, a gente vê isso muito quando acontece, por exemplo, um caso sério na mídia, de violência contra a mulher, né? O caso Sim, daquela moça que, coitada, foi deixada à rua, né? sim, Vários absurdos, assim, sequenciais, né? sim, exatamente. E essa moça foi deixada ali. O que eu vi de comentário de mulheres, pra que foi beber tanto? Mas por que saiu? Gente, nada Nada que ela justifica. fizesse justificava, sabe, aquela situação do abandono, né, por Sim, parte do motorista do aplicativo e, mais ainda, do estupro, né. sim, Eu estou te vendo aí. Não, você está aí à toa, vou te estuprar, né. exatamente. O que é isso? E tem várias mulheres que comentaram coisas, assim, absurdas, a gente vê comentários absurdos a respeito de Sim, mulheres, mas essas mulheres foram criadas numa sociedade machista. E aí existe também, essa necessidade, primeiro, de desconstruir, sim, né, esse conhecimento, a partir inclusive das próprias vivências, sim, porque muitas mulheres, elas
têm uma postura machista e estão em casa tolerando violência. Sim, a maioria é assim. Entendeu? Porque acha normal, né? É normal que o marido receba todo o seu salário. Gente, quando eu falo isso, me dá até cócega na Mas é barriga, porque eu verdade. fico querendo rir. Porque para mim nunca foi normal. Eu sempre mandei no meu dinheiro, Eu né? também. Desde os 14 anos. Então, assim, eu não tô conseguindo, sabe? Não é uma coisa que Não, encaixa, sim, não né? entra, né? Não entra na minha cabeça, mas tem mulheres que acham, não estou julgando, estou dizendo assim, que Que isso isso é o existe. resultado Sim, exatamente dessa educação machista. E que essas mulheres, então, não conseguem perceber a violência patrimonial, a violência psicológica, né? Tem a sua autoestima detonada, às vezes, no casamento, né? Às vezes o casamento acaba com a mulher, né? sim. E a mulher não percebe isso. Eu tô falando do casamento, que é aquela vivência do dia a Do dia dia a ali, dia né? que é mais que acontece. Né, o Sim, desgaste, assim, sim, diário, né? E a violência também, sim. que Envolve é diária. sentimento. Exatamente. Sim. Então, essas mulheres não conseguem também perceber que elas são vítimas do próprio machismo que elas defendem. Não, você acredita? Olha pra você ver, você me fez lembrar uma história verídica que ocorreu e a gente fala assim: "Ah, isso acontece, são mulheres mais antigas e tal". Não tem a ver. Mais jovem do que eu, nossa, uma juventude eu, né, mais jovem do que eu, talvez uns 10 anos mais jovem. Aí a empresa tinha depositado um bônus para ela, para todos os colaboradores. E os colaboradores felizes: "Oh, ganhamos bônus, que legal". Aí eu perguntei: "E aí, o que que você fez?" Toda animada, né: "E aí, o que que você fez?" Pra poder aquele momento de descontrair na equipe e tal. Ela virou: "Caiu?" Eu falei: "Caiu. Não caiu pra você? Eu vou entrar em contato com os pessoal do RH, dos benefícios, porque é pra todo mundo". Aí ela falou assim: "Ah, meu cartão fica com meu marido". Isso já tinha uns 10 dias. Eu: "Tá, mas". Não, aí eu já fiquei chocada, né, eu falei: "Tá, perfeito, mas tá bom, o cartão fica com ele", aí eu fiquei curiosa, né, eu falei assim: "Mas o cartão fica com ele, vocês 2 administram conta conjunta, né, porque imagina, olha o tempo que nós estamos hoje". Aí ela: "Não, ele que recebe, ela trabalha o mês inteiro, ele recebe o pagamento junto com o dele, e ela não administra o pagamento dele, então só um administra, e ela não sabe o que faz com o dinheiro". E eu falei assim: "Gente", aí ela falou assim: "Não, depois eu vou ver lá". Nunca mais nem houve comentário. A equipe que estava toda animada, todo mundo ficou chocado, porque existe muito, e às vezes tem um outro problema que eu vejo que incentiva muito isso, é algumas determinadas religiões, que acaba que já é um outro assunto, gente, não vai caber nesse podcast. Então, tem algumas religiões que aprisionam as mulheres, que aprisionam os homens, que acabam, se perdendo no meio do caminho. E se perdendo não é, das coisas, a sociedade, se perdendo de si mesmo, perde a própria identidade, por conta, às vezes, por um partido político, às vezes por causa de religião, tudo que como que eu digo assim, obcecado demais, tudo que em excesso, eu aprendi É. isso, faz mal. Então eu falei: "Gente, perfeito, passou esse episódio". Quando, nós comentamos: "Olha, eu gosto de ir em tal lugar, pelo menos uma vez no mês, pra gente ficar feliz, comemorar, aproveitar aquele negócio todo", porque a gente trabalha tanto com pessoas que têm, eh, uma vida financeira muito boa, mas também tem a vida financeira mais escassa, que às vezes são mais humildes. Então não adianta também, falar de coisas que talvez é muito fora da realidade da pessoa. Uhum. E a gente estava dizendo isso no mercado. Ela respondeu: "Não, isso não é pra mim. Meu marido falou que isso não é pra mim". Um supermercado. Eu fiquei chocada, Arlens. Eu fico pensando, será que ela em casa e ela tira o sapato e ele faz massagem no pé dela? Porque Faz. tô vendo que tá tendo uma inversão, né. Parece que Sim, houve uma inversão aí, e ele virou o dono da casa, né. Eu tô sim, pensando, você tá dizendo, eu tô fazendo aqui, a imagem tá passando na minha sim. mente, e eu pensando que talvez o final feliz dessa história seria ela chegar em casa depois do trabalho, Fazer uma tirar a massagem. bota, né, e ele fazer uma massagem no pé dela. Se tivesse
pensando assim? Ainda bem. Não, como se diz, teve um meme que eu vi o seguinte. O vídeo, né, TikTok, a mulher chega em casa, os filhos pegam a bolsa, o marido pega o sapato dela, já faz massagem, põe a bolsa, coloca a bolsa. Não, o jantar está pronto, toma aqui sua cerveja. Nossa, seria Ai, ótimo. que sonho, hein? Isso é um sonho. Mas se Sim, tiver feito essa inversão, perfeito, né? Agora, se não, poxa, é uma perda da autonomia muito séria, né? uhum, Eh, e desse poder de decisão, né, sobre sim, si. E eu me preocupo é com o futuro, sabe, de uma sim, pessoa que não assim, tô preocupada de verdade com o futuro dessa pessoa, por quê? Porque a gente sabe que as coisas mudam, sim, né, casamentos acabam, né, amores acabam, e aí, e amanhã, sim. né? Eu tive 2 casamentos já e eles acabaram, né, ainda bem. Faz E parte da vida. acabaram, assim, e fui muito feliz, assim, né, de inclusive de decidir acabar no momento certo, Sim, né, que a gente deve acabar as coisas antes que elas sim, não, elas se acabem, sim, né. exatamente. Então, eu fico pensando: "Poxa, e depois dali, né?" Uma pessoa que tem uma dependência dessa ou que tem uma falta de gestão, né, Sim, de gestão de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, das suas finanças, como que depois no fim do casamento, como que ela vai lidar com isso, tá sim, entendendo? Assim, eh, de hoje para amanhã eu vou virar a administradora da minha vida? sim, Eu vou conseguir fazer essa gestão? Não, né? E aí eu preciso de um apoio, vai precisar de um apoio para conseguir fazer essa gestão e retomar, sim. né? Retomar a sua vida, retomar o seu A própria caminho, a liderança, própria liderança, sim. exatamente. Vai ter que retomar. E se precisar de mim, viu? Me liga que a gente vai conversar. Porque para bagunçar as coisas que estão mais bagunçadas, eu sou ótima. Não é à toa, gente, eu não falei, mas a Arlens, ela é advogada, né, Arlens? Conta um pouquinho de sua história de direito. Desculpa, já ia Gente, foi eu assim, adoro ouvir Adriana, ela falando. não, como é que você faz, né? Eu ouvi outro dia assim, mas eu já olhei seu Instagram, como é que você faz tudo isso? Gente, fazendo tudo mal feito. É um meme, tá, gente? Por favor. Senão daqui a pouco todo Todo mundo mundo vai. fala assim: "Ih, nem Ai, tá tanto". vendo? Não, vocês vão ver que eu sambo muito bem, vocês vão ver que eu sou uma boa feminista, entendeu? Sim, Mas assim, exatamente, né, por me conhecer e por ter esse domínio da minha própria vida, né, sim, de ter esse espaço para mim, sim, é que eu consegui fazer esse tanto de coisa, sabe. sim, Tem coisa que eu tô fazendo mais para me desafiar, sim. entendeu. Assim, por exemplo, eu faço violão, meu professor assistir aqui ele vai morrer de rir, porque na verdade eu enrolo ele, eu falo que Sim, estou fazendo violão, mas eu gosto de cantar. sim. Então eu falo que Ai, estou fazendo aula de violão para ele me ensinar a tocar as músicas que eu gosto, mas eu não toco direito, eu só canto. E com isso eu já uma lancei, estratégia. já estou indo para o meu segundo livro de poesias, que a Uhum. gente vai fazer um sarau e que eu vou cantar e eu consegui convencê-la a tocar de novo E no meu onde vai ser o sarau. sarau? Vai ser na Livraria Quixote, 22 de setembro. Eu Maravilha. vou depois divulgar aqui, né, nas redes, no Instagram, e vou pedir Sim, para você também, Adriana, claro. divulgar. Espero todo mundo lá, vai ser um sarau, poesia, música, voz e violão, vai ser fantástico. Ai, que Então, com perfeito. isso eu faço ali o meu trabalho e ele vai descobrir hoje que eu estou enganando ele, eu não faço violão, na verdade eu canto. Muito legal. O podcast, pessoal, vocês vêm acompanhando. Eu tento trazer quanto mais conteúdo pra gente, pra motivar vocês. Hoje, peço desculpa, minha voz não tá muito boa. Tô lacrimejando aqui, tô emocionada com a Alex. Então tô lacrimejando aqui um pouquinho, mas espero que vocês gostem bastante, que aproveite esse momento, né, Arlens. Entra no Instagram da Arlens para vocês conhecerem ela também, conhecer o trabalho dela. Samba, gente, maravilhosamente bem. Eu acho, assim, que as mulheres têm muito que lutar. Eu tô junto, eu luto pelo meu espaço, igual meu marido fala: "Ê, mulher brava, sou mesmo". Eu falei assim: "Eu tenho o meu espaço, não quero perder meus direitos, eu quero mais direitos". Então, é Com bem certeza. diferente. Então, é muito bom isso. Então, eu acho, assim, que se vocês, mulheres e homens também, puderem virar essa chave, buscar conteúdo, buscar o próprio livro da Arlense para poder entender essa questão de preconceito, eu acho, vou ser bem sincera para vocês, desculpe a palavra, mas eu acho muito idiota isso, porque eu acho que todos nós
temos o sangue negro correndo na veia, e independente disso, eu acho que se a partir do momento que uma cor, questão de cabelo, essas coisas besteiras da vida determina quem vai ser seus amigos, eu acho que o seu processo seletivo tá muito errado. Você tem que rever, porque a pessoa ela tem que vem de dentro. A honestidade, o caráter, a amizade, até mesmo os seus mentores. Então, eu já tive, assim, várias mentoras, mulheres maravilhosas. Hoje é um mentor homem, mas já tive mulheres maravilhosas. Inclusive, eu falo dela pra ele, porque ela era brava. Sabe aquela mulher brava, maravilhosa? Nossa! E foi a pessoa que eu mais aprendi. Então, eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi permissão, né, e vai que dá alguma zebra, né, direito de imagem é muito importante. Então, eu quero que vocês mudem esse pensamento, apoiem as pessoas que trabalham para virar essa chave na sociedade, como a Arlens, existe outras pessoas, Várias. como a minha penúltima convidada também foi mulher, que trabalha também na rede de mulheres. Então participa, tem vários projetos que ajudam as mulheres, às vezes as donas de casa que pode sair, como se diz, mudar, liderar a própria vida. Você não precisa de ninguém administrando seu dinheiro, você não precisa ninguém te falando que você é bonito, maravilhosa por causa disso, daquilo. É se olhar no espelho e ter orgulho de onde que você saiu, onde que você chegou e vai ficar e pensar, criar onde que você quer chegar. Então, eu acho que vocês têm que conversar com os familiares, mudar essa chave, mudar esse pensamento, porque eu acho que esse negócio de preconceito, vou ser bem sincero para você, Arlens, eu acho que é uma perda de tempo, uma perda de oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. É, né? E você falou uma coisa interessante, né? Todos nós, você falou que todos nós temos sangue de pessoas Negro. negras na veia. E aí eu vou te dizer que eu já ouvi, se não é na veia, é na mão, mas Assim, comprometido está, né? sim, Então o Brasil é um país que sim, ele está comprometido com o racismo, né? Então, comprometido no sentido de ter construído ele sim, e que tem a obrigação de desconstruir, sim, né? sim. Eh, nós já estamos indo para o final, né? Uhum, Eu quero te agradecer eu que pela agradeço. oportunidade, foi um prazer, gostei muito, adoro podcast, que a gente pode bater papo sem muito compromisso aqui, Sim, de você ficar técnico demais, né? sim, Isso é importante porque a informação tem que chegar de uma forma mais leve e sim, objetiva com para a as mesma pessoas, né? linguagem, sim. Essa ferramenta é muito importante. Quero convidar, né, quem assiste para me acompanhar no Instagram, lá no meu Instagram, Arlean, com M de Maria no final, Arlean Dias. Vocês vão ter acesso lá às minhas publicações, tem o Linktree lá, né, que você Sim, clica, aí você vai viajar lá, vai ver, porque tem muita coisa que é e-book gratuito, tem um livro lá espetacular, que chama Salutar, o Imperativo das Vozes Negras Femininas, que é uma contribuição minha para a sociedade, junto com outras perfeito. autoras maravilhosas. Eh, então, assim, convido vocês a darem uma olhadinha lá no Instagram e acompanhar o trabalho, né? Os trabalhos que eu faço dentro da UAB, fora da UAB. E também, Adriana, quero deixar aqui, porque agora estou nesse trabalho que é autônomo, né? Uma vez que eu Sim, estou aqui finalizando meu mestrado, sim, resolvi ser estudante novamente, tá? Uma experiência perfeito, maravilhosa. Mas também recebo convites para palestras nas empresas, treinamentos, consultorias, que essa é perfeito. a minha praia e eu adoro, viu, mergulhar de cabeça. Então eu fico aí à disposição dos convites. Obrigada. Ótimo. Eu que agradeço e mais uma vez, pessoal, muito obrigada. E clique no sininho, dá um like, compartilha e marque aí a Arlens no Instagram. Até mais. Um Obrigada. abraço.